Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 16. Eclesiastes capítulo 3, versículo 16 até o capítulo 4, versículo 3. Nós faremos a leitura desse texto, do capítulo 3, versículo 16, até o capítulo 4, versículo 3. Eu farei a leitura, os irmãos estejam acompanhando. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra. Pelo que vi, não havia coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais dos que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Irmãos, nos versículos anteriores, Salomão nos fez refletir sobre o contraste entre tempo e eternidade. Há tempo para todo propósito debaixo do céu, ou debaixo do sol. E ele fala sobre isso aqui no versículo 17. Há tempo para todo propósito e para toda obra. Há tempo para tudo, há estações para tudo, há épocas para tudo na vida. Mas ao mesmo tempo, Salomão nos versículos anteriores disse que Deus colocou em nosso coração, seres temporais, um senso de eternidade. Não é possível que a vida acabe aqui. Não é possível, por exemplo, que sejamos como os animais, que vivem, morrem e acabou. Não é possível. Há em nós um senso de eternidade, há em nós um senso de continuidade de vida. E por mais que a morte seja uma realidade, nós acreditamos, mesmo não cristãos, eles acreditam que é bem possível que haja vida pós-morte. Porque a vida deve continuar. Como? Não faço a mínima ideia. Mas é bem provável que a gente continue. Porque Deus colocou em nós esse senso de eternidade. E a gente percebeu na exposição do texto que esse senso de eternidade, o homem só encontra significado em Cristo Jesus. Não existe outro significado fora de Cristo. Agora, no texto que nós lemos, Salomão, em sua pesquisa, ele percebeu como a humanidade é injusta. Como existe injustiça nessa terra. Como existe injustiça, inclusive, naquelas casas que são responsáveis por empregar a justiça.
são a Suprema Corte. E aí Salomão entra por esse texto dizendo: Deus vai provar os homens para que eles vejam que eles vão morrer, assim como os animais, que eles vão voltar ao pó, para que eles percebam que, por mais que eles sejam injustos, por mais que eles queiram passar a perna nos outros, por mais que eles queiram crescer acima dos outros, a vida deles tem um tempo, tem um período, e eles serão julgados por Deus. Eles não passarão impunes, eles voltarão para o pó. E aí Salomão ainda continua no texto dizendo que há muitos oprimidos, e esses oprimidos não encontram consolo. Numa sociedade onde impera a injustiça, muitas pessoas são oprimidas. E qual a saída para essas pessoas? Salomão diz que, numa perspectiva debaixo do sol, a única saída é ou a morte, ou nunca ter nascido. Porque se você nasce nesse mundo injusto, você é extremamente oprimido. Então é melhor ou morrer para sair dele, ou nem chegar nele. Então Salomão, ele faz essa leitura sobre a perspectiva debaixo do sol. Salomão aqui nos versículos 18 a 22 fala que o homem é como os animais. E talvez muitos, numa leitura superficial, sem entender o que Salomão está dizendo aqui, acha que nós realmente somos como os animais. E aí, nesse sentido, Darwin está com a razão de que nós viemos do macaco, de que nós somos animais racionais. A diferença é que nós somos animais racionais. Existem os irracionais, mas nós somos os racionais. Só que quando nós vamos para a teologia bíblica, nós entendemos que há diferença entre animais e homens. Por mais que os animais eles tenham fôlego de vida, eles passam a ser alma vivente, conforme Gênesis, mas eles não foram feitos à imagem e semelhança do Criador, como os homens foram. E aqui Salomão está nos ensinando dos versículos 16 até o capítulo 4, versículo 3, que nós retornaremos ao pó, mas isso por causa da maldição do pecado, a maldição da queda. Mas Salomão nos ensina também que nós seremos ressuscitados por causa da graça de Deus em Cristo Jesus. A morte é uma realidade para nós, mas a ressurreição também é. A ressurreição dos mortos. Vejamos aqui os versículos 16 e 17, onde Salomão diz que Deus julgará a injustiça deste mundo. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava maldade, no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. O que vemos debaixo do sol é injustiça, e de injustiça desenfreada. A injustiça corre solta nesse mundo. Se você liga a sua TV, no telejornal, você vai perceber muito isso. O quanto há injustiça. Você vê isso dentro da sua casa. E a gente tem esse senso de que as coisas sejam justas desde pequeno. Quando você leva seu filho no parquinho, e aí ele chega para poder balançar, e uma criança toma o lugar dele, ele chega para você e fala: isso não é justo. A gente tem isso dentro de nós. A gente quer a justiça. Só que a gente percebe, à medida que a gente vai crescendo, que quem dera se a injustiça fosse somente alguém tomando o nosso lugar num brinquedo de criança. E você percebe que há muita injustiça nessa terra. A expressão aqui, no lugar do juízo e no lugar da justiça, são duas expressões que Salomão usa para se referir às casas de justiça, ou seja, a Suprema Corte, o Supremo Tribunal, os tribunais de justiça. Então,
vi ainda debaixo do sol que nos tribunais de justiça reinava a maldade. Parece que Salomão está escrevendo no século 21. Parece que Salomão está escrevendo enquanto era um morador de Brasília. Nos nossos tribunais de justiça, a maldade, a injustiça. Salomão percebe que o sistema jurídico, ele é injusto. O sistema jurídico humano é injusto. E a justiça não consegue fazer justiça. Pessoas inocentes são condenadas e pessoas culpadas são absolvidas. Se você faz um Google, você vai descobrir que muita gente que foi condenada e passou anos na prisão, depois de tempos, descobriram que aquela pessoa não fez o que a justiça disse que ela fez. Pessoas que foram para pena de morte e depois de terem sido executados, foram descobertos que eles não eram culpados. E gente que é culpado e continua vivendo tranquilamente nesse mundo como se nada tivesse acontecido ou acontecendo. Martinho Lutero, ele disse que Salomão não está aqui queixando porque existe maldade no lugar do juízo, mas porque a maldade no lugar do juízo não pode ser corrigida. A gente não consegue corrigir isso numa perspectiva debaixo do sol. Se você percebe a vida apenas do sol para cá, apenas nesse plano terreno, você vai perceber que não é possível corrigir a justiça. E aí nós acabamos caindo num erro, caindo na idolatria, porque nós começamos a pensar, quem sabe se nós trocarmos os ministros do Supremo, quem sabe se nós trocarmos os nossos governantes, quem sabe se nós trocarmos isso ou aquilo, quem sabe se nós fizermos uma passeata pelas ruas, quem sabe se nós fizermos greve, quem sabe? E Salomão fala assim, não adianta. O homem pelo homem não consegue resolver esse problema. A injustiça vai continuar imperando nesse mundo debaixo do sol. E o homem não consegue resolver esse problema. A vida debaixo do sol, irmãos, ela é injusta porque os responsáveis por aplicar a justiça são injustos. Renato Russo expressou a sua indignação na música Que País é Esse? Onde ele fala assim, nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Só que antes de Renato Russo, Salomão chegou à mesma conclusão. Que mundo é esse? Que mundo é esse? Irmãos, o símbolo da justiça, ele é representado por uma mulher de olhos vendados, segurando uma balança e uma espada. A espada significa poder, força para aplicar as leis. A balança representa imparcialidade, equilíbrio. E os olhos vendados indicam que ela não pode ser influenciada por preconceitos. Isso tem base bíblica, isso tem fundamento bíblico. O símbolo da justiça tem base bíblica. É bem verdade, porque as Escrituras nos dizem, Tiago diz que a sabedoria ela tem que ser imparcial. Paulo disse que o Estado tem o poder da espada. E Tiago também disse que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Porém, não é isso que a gente tem visto em nossa justiça. A justiça que tem como símbolo que ela precisa ser imparcial, não fazer acepção de pessoas e aplicar corretamente as leis, isso não acontece. A justiça é parcial, a justiça é influenciada, ela não consegue exercer justiça como deveria. Então Salomão chega à conclusão de que o sistema jurídico é injusto. Mas aí Salomão diz, então diz comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito, para toda boa obra.
Se nós não conseguimos resolver o problema da injustiça, há quem resolve. Só que essa resolução de problema não virá debaixo do sol, ela virá acima do sol. Deus da eternidade há de julgar esse mundo mau. Há tempo para tudo e há tempo para a justiça de Deus. Prejudicar os inocentes, absolver os culpados, são atividades perigosas, mas Deus há de julgar todos os homens. A justiça divina será implementada, e eles sofrerão o justo juízo do Senhor, e Deus já iniciou esse juízo. Quando nós vamos para Salmo 98, versículo 9, diz: na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. No profeta Malaquias, nós lemos: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O próprio Cristo disse em João capítulo 9, versículo 39, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Quando a gente vai para a história de Jesus, parece que a sua condenação, num olhar superficial, ela foi injusta, porque Jesus vai para Pôncio Pilatos. Chega lá, Pilatos diz: eu não encontro nenhum erro nesse homem. Mas aí Pilatos decide fazer o quê? Pregar Jesus no madeiro. E por quê? Porque ele foi parcial. Porque ele foi influenciado. Então veja que o homem responsável por aplicar a justiça, ele agiu de modo injusto, pensando em si mesmo, pensando no império, sendo influenciado pela multidão, condenando um inocente, mas ao mesmo tempo, quando nós percebemos pela teologia bíblica, aquele julgamento que superficialmente parecia injusto, ele era justo, porque Cristo Jesus estava assumindo o lugar da igreja. Ele estava assumindo o lugar da mulher mais criminosa que já pisou nessa terra, a noiva de Cristo. Ele estava assumindo o lugar de nós, miseráveis pecadores, e por isso ele merecia a condenação. Não por causa das suas obras, mas por causa das más obras da igreja. Entretanto, irmãos, a Escritura diz que há um dia reservado para julgar os vivos e os mortos. Atos capítulo 17, versículo 30 e 31, Paulo diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então Deus já veio com justiça na primeira vinda de Cristo. Ele julgou Israel, ele julgou aqueles homens do passado, e ele continua julgando os homens hoje. Mas há um dia separado, há um dia reservado, há um tempo, há uma estação, há uma época, há uma agenda para este mundo, e ela será cumprida: o dia do juízo final, o dia onde os injustos, um dia onde os perversos, um dia onde os homens maus, um dia onde os opressores pagarão pelos seus crimes, serão julgados e a justiça de Deus será feita. Enquanto nós aqui não conseguimos fazer justiça, Deus virá para fazer justiça. Agora, dos versículos 18 a 22, Salomão afirma que a morte é uma punição divina contra a injustiça. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais, porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade.
todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Algumas pessoas, irmãos, podem dizer assim, mas se Deus vai julgar, por que Ele está demorando tanto? Por que Deus não julga as pessoas logo? Por que Deus não faz como Ele fez com Ananias e Safira? Por que Ele não já vai resolvendo esses problemas de injustiça logo, de uma vez, à medida que vão acontecendo? Só que Salomão disse, é para que os homens vejam, sejam provados, que eles são em si mesmos como os animais. Ou seja, Deus não age com justiça hoje ainda, nos termos que Ele há de agir no juízo final, para que os homens vejam numa perspectiva debaixo do sol, que entre eles e os animais não há diferença nenhuma. Um animal morre, poucas horas depois, está fedendo. A mesma coisa é um homem. O homem morre, poucas horas depois, está fedendo. A terra há de consumir também os homens. Todo aquele corpo vai se desintegrar, vai sobrar só ossos. A mesma coisa acontece com os homens. Então, de certa forma, é humilhante para que o homem, sob a perspectiva debaixo do sol, perceba que entre ele e os animais não existe diferença, numa perspectiva debaixo do sol. Quando Salomão usa ao pó tornarão, ele está voltando lá em Gênesis. Por causa da queda, ao pó tornarás. O escritor inglês Malcolm, ele chegou à mesma conclusão de Salomão aqui, porque Salomão fala assim, tudo é vaidade, ou seja, tudo é fútil, tudo é inútil, tudo é passageiro, tudo é vapor, tudo é fumaça, tudo é sem sentido. E tem um escritor, sob a perspectiva debaixo do sol, entendeu do mesmo jeito, e ele disse o seguinte, abre aspas, se a morte põe um fim a tudo, se eu não puder esperar o bem nem temer o mal, eu preciso perguntar-me por que estou aqui e como sob estas condições devo comportar-me. Agora a resposta é clara, mas tão intragável que a maioria não a encara. Não há sentido para a vida e, portanto, a vida não tem sentido. Fecha aspas. É a mesma coisa que Salomão disse, porque tudo é vaidade. Tudo é vapor, tudo é sem sentido. Por mais que o homem continue querendo vencer, querendo subir às custas dos outros, mesmo que o homem continue oprimindo, o seu fim é o mesmo dos animais. Mas a gente sabe muito bem que na teologia bíblica, homens e animais são bem diferentes. Por mais que os dois morram e precisam ser enterrados para que voltem ao pó, há uma diferença muito grande entre os dois. Jó sabia que a morte não era o fim da vida. Ele observou que se cortarmos uma árvore, ela geralmente faz brotar novos rebentos do velho cepo. E olha o que disse o salmista, que expressou a mesma coisa que Jó. No Salmo 49, versículos 12 a 15, ele diz assim, todavia, o homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais que perecem. Tal proceder é estultícia deles. Assim mesmo, os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. E é por isso que lá no final do livro, Salomão disse, o pó volte à terra como era,
e o espírito volte a Deus que o deu. Quando você vai para o texto, ele fala assim: quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra, sob uma perspectiva debaixo do sol. Lá no final do livro, ele explica, ele responde isso aqui: não, o espírito dos homens volta para Deus que o deu. Numa perspectiva debaixo do sol, para os homens materialistas como são, morreu o homem, morreu um animal, o fim é o mesmo. Eu posso dizer se o espírito vai para cima ou se vai para baixo, seja num ou no outro, sobre a perspectiva debaixo do sol. Mas a Escritura deixa claro que o homem, ele morre e seu espírito volta a Deus que o deu. Aqueles que são redimidos por Cristo, eles estão com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E aqueles que morrem sem Cristo já estão em tormentos, sofrendo por causa dos seus crimes. Então, irmãos, quando chega aqui no versículo 22, ele diz assim: pelo que vi, não havia coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Ou seja, se a vida ela é resumida ao que está aqui, e se o nosso fim é o mesmo que os animais, então a melhor recompensa para o homem é o fruto do seu trabalho. É aquilo que ele conquista com as suas mãos, é o seu dinheiro, é os seus bens, é a possibilidade de fazer viagens, é a possibilidade de comprar um carro novo, é a possibilidade de comprar um novo apartamento, é a possibilidade de subir de vida e se alegrar em suas conquistas. Se para ele a vida se resume aqui, é assim, e é esta a verdade que nós vemos na boca de Paulo, ou melhor, na pena de Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, os versículos 19 e 32, Paulo disse: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Se a vida está limitada aqui, se nós somos como os animais, se o nosso fim é o mesmo, então usufrui dos bens que você conquistou na vida e pronto, que daqui a pouco você vai embora e vai ficar tudo por aí. Então viva o máximo que você puder viver. Irmãos, esse texto nos ensina algumas verdades, e uma delas é que são todos aqueles que acham que animal e homem é a mesma coisa. E tem gente que ainda pega um texto como esse para dizer que é a mesma coisa. Tratando cachorro e gato de meu filho. Pelo amor de Deus, gente. Nós precisamos cuidar deles? Claro, é criação. E por ser criação divina, a gente tem que cuidar. Maltratar, né? Isso é contra a lei de Deus. Maltratar os animais é contra a lei de Deus, é um crime. Agora, igualar a ser humano, isso é tolice, isso é burrice, isso é burrice, isso é uma marca da queda. Lá em Romanos capítulo 1 versículo 25, Paulo falou sobre isso. Gente que vai tirar uma foto, se o cachorro não sair na foto, fala assim: a família não está completa. Tem que ir lá buscar o cachorro, para o cachorro tirar a foto, para poder a família ficar completa. Ah, gente, pelo amor de Deus, toma vergonha. Ah, por favor. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se você quer que o seu cachorro saia na foto, é uma coisa. Agora, falar que a família não está completa porque o cachorro não saiu na foto, ah, pelo amor de Deus. Isso é tolice, isso é burrice. Então, Salomão não está dizendo que nós somos a mesma coisa. Ele está dizendo que, sob uma perspectiva debaixo do sol, os homens chegam a essa conclusão. Todos que quiserem saber o que acontece depois da morte devem perguntar para Jesus. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E agora todos aqueles que creem em Jesus obterão superior ressurreição.
É isso que o autor da carta em Hebreus capítulo 11, versículo 35 fala. É porque Jesus não só destruiu a morte, como trouxe a luz e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, em Cristo Jesus há uma promessa de ressurreição. O pó é uma realidade? Sim. Você vai virar pó. Eu também vou. A não ser que Cristo volte antes. Mas se Cristo não voltar antes, depois da sua morte, passados alguns anos, se abrirem o lugar onde você foi sepultado, só encontrarão os seus ossos. E diga-se de passagem que depois ainda vão colocar num caixote desse tamanho assim, porque tem que enterrar outro no lugar. Mas eu e você temos uma promessa de que esses ossos vão se juntar, de que os músculos voltarão, a pele virá novamente, os pelos crescerão, os olhos abrirão e nós veremos Deus em glória e viveremos com Ele pelos séculos dos séculos. Voltaremos para o pó, mas seremos ressuscitados dos mortos pelo poder de Cristo. Então a ressurreição é o nosso consolo. Então, se existe ressurreição, para nós não vamos olhar que a única recompensa para nós é trabalhar nessa vida e viver aqui e usufruir dos bens que nós conquistamos. Não, nós vamos trabalhar para glorificar o nome do Senhor, usufruir sim da comida, da bebida, das coisas que nós pudermos comprar com o nosso dinheiro, mas sabendo que a vida aqui, nós estamos vivendo nela de modo passageiro, entendendo que a morte virá, mas nós ressuscitaremos com Cristo e tudo que nós vivermos aqui, toda obra feita aqui não será em vão. É exatamente o que disse Paulo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Agora no capítulo 4, os versículos 1 a 3, Salomão diz que a justiça e o consolo vêm de Deus. Vê ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Irmãos, a porção dos oprimidos muitas vezes é a ausência de um consolador. Olha só, vi todas as opressões, vi as lágrimas dos que foram oprimidos e não vi ninguém os consolando. Gente sofre e não recebe o consolo. Não ter quem os console, versículo 2 e versículo 3 fala que é pior do que a morte. Pelo que tenho mais felizes os que já morreram, mais felizes aqueles que nem nasceram, porque pelo menos não ficam oprimidos neste mundo injusto, sem receber consolo. Pelo menos não passam por essa vida dolorosa, injusta, má, sendo oprimido a todo instante. E é verdade, irmãos. Infelizmente nós vemos pastores mercenários, nós vemos homens violentos contra suas esposas e seus filhos, nós encontramos na humanidade pais pedófilos, governantes corruptos, assassinos, ladrões, sequestradores, juízes parciais, empresários arbitrários, trabalhadores injustos. Nós vemos opressores a todo canto, homens maus. E aí Salomão, ele olha para essa realidade e ele percebe que a vida debaixo do sol, ela é sofrida, não há consolo. E ele precisa fazer o que fez Asaf, né?
entrar no tabernáculo de Deus e saber qual é o fim dos opressores. Amós, irmãos, pregou contra pessoas que oprimem os pobres e esmagam os necessitados. Eu gostaria que você marcasse a sua Bíblia e fosse para Ezequiel, capítulo 22, porque Ezequiel, ele advertiu contra a maldade dos príncipes de Israel. E olha que linguagem forte essa linguagem de Ezequiel. Ezequiel aqui, irmãos, não está falando sobre os homens dessa terra, não, ele está falando sobre o povo de Deus, os príncipes de Israel, os governantes da nação de Israel. Ezequiel capítulo 22, a partir do versículo 6, olha que linguagem dura, olha que constatação dura da parte de Deus. Eis que os príncipes de Israel, cada um segundo o seu poder, nada mais intentam senão derramar sangue. No meio de ti desprezam o pai e a mãe, praticam extorsões contra o estrangeiro e são injustos para com o órfão e a viúva. Desprezaste as minhas coisas santas e profanaste os meus sábados. Homens caluniadores se acham no meio de ti para derramarem sangue. No meio de ti comem carne sacrificada por nos montes e cometem perversidade. No teu meio descobrem a vergonha de seu pai e abusam da mulher no prazo da sua menstruação. Um comete abominação com a mulher do seu próximo, outro contamina torpemente a sua nora, e outro humilha no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. No meio de ti aceitam subornos para se derramar sangue, usura e lucros tomaste, extorquindo, exploraste o teu próximo com extorsão, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. Eis que bato as minhas palmas com furor contra a exploração que praticaste, e por causa da tua culpa de sangue que há no meio de ti. Estará firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu vier a tratar contigo? Eu, o Senhor, o disse e o farei. Espalhar-te-ei entre as nações, e te dispersarei em outras terras, e porei termo à tua imundícia. Serás profanada em ti mesma, à vista das nações, e saberás que eu sou o Senhor. Olha a constatação. Zacarias fez uma lista das pessoas mais prováveis a serem oprimidas: viúvas, órfãos, viajantes e pobres. E lá em Isaías, no capítulo 10, Isaías pronunciou um ai de Deus contra aqueles que decretam leis injustas. E a gente percebe, irmãos, quando a gente olha para esse mundo, que os pobres estão ficando cada vez mais pobres, que os imigrantes legais têm dificuldade de encontrar emprego decente, que o sistema de educação é ineficaz. Há genocídio, terrorismo, escravidão, tráfico de mulheres, crianças pelas ruas, gente sofrendo. E ele só queria alguém que consolasse esses oprimidos. Ele via tudo isso e só queria que alguém os consolasse. O sentimento dele é um sentimento parecido com o sentimento de Jesus, que quando viu o povo de Israel desamparado, ele chorou. Que quando viu os cambistas no templo ganhando às custas dos outros, ele se indignou. Então, irmãos, a gente pode tirar algumas aplicações desse texto, e a primeira delas é que muitas vezes algumas pessoas, baseadas num texto como esse e tantos outros textos na Escritura, acreditam que Deus tem uma preferência pelos pobres. E aí surge uma teologia como a chamada teologia da libertação, dizendo que o povo querido de Deus são os pobres. Isso é uma mentira. Se Deus não faz acepção de pessoas, como que Ele pode assumir os pobres como o povo que Ele tem prazer? Os pobres não são um povo querido de Deus.
Até porque lá em Levítico capítulo 19, versículo 15, diz assim: não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Então Deus não ama o pobre e odeia o rico. Assim também como Ele não ama o rico e odeia o pobre. Deus não faz acepção de pessoas. Então, a Escritura não nos ensina que Deus é a favor dos pobres, etc. É bem verdade que a Escritura vai falar muito sobre os pobres, o sofrimento dos pobres, mas isso é porque os pobres são aqueles mais vulneráveis ao sofrimento. É muito mais fácil você encontrar pobre sofrendo do que rico, porque o poder dele faz com que ele tenha um pouco mais de estabilidade, vamos colocar assim. Mas é tão somente uma constatação da Escritura, de que os pobres realmente eles são mais vulneráveis ao sofrimento, mas não é porque Deus tem os pobres em primeiro lugar e depois os ricos. Ele não tem preferência. Outra coisa que nós tiramos desse texto é que se existe uma estação para tudo, então Deus vai julgar esses opressores. E nós, irmãos, temos a responsabilidade. Se nós somos o povo de Deus, que ama a justiça, nós precisamos fazer justiça nesse mundo. Nós somos sal e luz, e se somos sal e luz, nós precisamos viver de modo justo nessa terra. Nós precisamos, diante das nossas forças, diante das nossas capacidades, exercer justiça. Justiça para com o necessitado, justiça para os oprimidos, condenando os opressores. Nós precisamos exercer bem o nosso papel em casa, na igreja e na família. Não pode haver no meio de nós maridos violentos, pais violentos, esposas de mau caráter. Nós não podemos ver no meio da igreja pastores mercenários. Nós não podemos ver no meio da sociedade crentes que estão extorquindo e ganhando às custas dos outros. Não dá para você, no seu ambiente de trabalho, como um filho de Deus, passar a perna nos outros para poder ter um pouco mais de conquistas no seu trabalho. Nós somos o povo da justiça e por isso nós precisamos amar a justiça e fazer justiça na família, em casa, na igreja e na sociedade. Só que, irmãos, infelizmente, os nossos melhores esforços, eles não vão conseguir fazer com que a justiça impere na terra. Por mais que nós nos desdobremos ao máximo para ver um mundo justo, isso só vai acontecer quando Cristo vier. Ele sim é quem vai trazer a verdadeira justiça. Senão nós saímos confiando em homens, esperando que a justiça virá de homens, seja de nós mesmos ou de alguém que há de se levantar. Nós precisamos nos lembrar do que Salomão fala no capítulo 12, versículo 14 desse livro. Deus há de trazer o juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então nós precisamos viver nesse mundo, irmãos, com fé nas promessas de Deus e esperança de que Ele vai julgar os opressores, de que Ele vai julgar a injustiça, de que Ele vai fazer justiça e que nós viveremos com Ele num reino justo, pleno, perfeito, eterno. E por mais que esteja demorando, Deus virá, Cristo virá, Deus julgará esse mundo. E agora eu gostaria de concluir dizendo que nós que estamos em Cristo Jesus, nós somos justificados. É bem verdade que nós somos misturados entre oprimidos e opressores. Muitas vezes eu e você, nós fracassamos em nossa caminhada cristã. Muitas vezes mesmo na família cristã, nós encontramos pais oprimindo filhos. Nós encontramos na igreja lideranças oprimindo líderes, liderados, gente que sofre. E nós precisamos reconhecer os nossos pecados, mas ao mesmo tempo precisamos buscar viver uma vida de santidade.
Mas nós que estamos em Cristo, nós fomos justificados. E todos os nossos problemas e sofrimentos neste mundo, eles acabarão por causa da ressurreição. Mas se você ainda não foi reconciliado com Cristo, você ainda é injusto. Deus odeia a injustiça. Deus odeia o pecado. Deus odeia a opressão. E se você ainda não está escondido em Cristo Jesus, se você ainda não foi redimido, se você ainda não foi transformado, se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não entendeu o Evangelho, você ainda está debaixo de justiça divina, você ainda está debaixo de condenação. Deus há de cobrar de você por causa dos seus pecados. Se você ainda não está escondido em Cristo Jesus, você prestará conta dos seus atos pecaminosos, você prestará contas das suas injustiças, você prestará conta das suas opressões. Então você precisa se esconder em Cristo Jesus. Se você ainda não está em Cristo, ouça a voz de Cristo que diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Vamos orar.